Olá, crianças, então vamos lá, mais uma aulinha de português, estamos terminando também, né? Vamos lá. Lembra que eu disse para vocês que era para vocês darem uma pesquisada sobre o futebol. É um esporte no nosso país muito valorizado. E também não é brasileiro, ele vem de fora. O futebol não chegou no Brasil, não iniciou no Brasil, apesar do Brasil valorizar muito o futebol, mas não é. Então, por isso que eu pedi para vocês pesquisarem. Vamos ver se na aula alguém vai me falar se pesquisou, se sabe de onde vem, como era jogado futebol antigamente, que vocês vão ter uma bela de uma surpresa sobre o futebol, que é tão falado, né? Todo mundo gosta, para o país na Copa para assistir e valoriza. Os jogadores são muito bem pagos, que é um absurdo, na minha opinião, logicamente, porque temos que valorizar outras profissões também, tanto quanto, então, vamos valorizar todas. Essa não é mais importante do que a outra. Isso tinha que estar no nosso país, assim, bem forte. E nem o lazer, esse é melhor, ou os jogos, por exemplo. Ah, o futebol é melhor que o basquete é melhor que o futebol de salão. Não, não é. Todos têm a sua importância, todas fazem bem, né? Nos faz bem, é questão de fazer. E aí a gente vai ver sobre esse futebol. Só que o texto, ele é muito legal. É sobre uma criança aí. Mas antes disso eu quero que vocês pesquisem, tá? Então, Arthur e o futebol imaginário. Presta atenção no negócio desse. Como você vai fazer um futebol imaginário? Então, esse texto é bem legal. E ele também encontra, né, numa situação que ele tá cansado do computador. Que acho que hoje vocês poderiam até estar nessa situação. Ah, já tô cansado da aula assim, porque, né, ou de tanto computador. Ele passa por essa situação, cansado, jogou várias coisas, cansadíssimo. Ele resolve então começar a conversar numa tarde com alguém, que eu acho que é uma prima dele, se eu não estiver enganada. E aí ele resolve, vou jogar bola. Mas aí tudo tá ótimo, né? O dia é perfeito, não tá muito sol, não tá chovendo, não tá frio, tá tudo gostoso. Ele tem a bola. E aí? Né? Ele vai e vamos ver o que é que acontece. Então, leia o texto, procure entrar dentro dessa historinha e pensar, porque ele vai fazer uma proposta. Ele pensou e teve uma grande ideia. Qual é essa grande ideia do Arthur? E correndo para a casa dele, ele volta para a casa dele e tenta e vai escrever essa ideia. Só que a ideia não vai aparecer, a ideia vai ser sua. É você que tem que descobrir. Bom, então aí ele fala lá, com suas palavras, reescreva o que o Arthur fez para resolver o problema. A grande ideia é a sua, tá? Aí você vai escrever nesse espacinho aí. Se você achar que esse espaço é pequeno para você, vai pro caderninho. Não tenha preguiça, crianças. Eu quero ver quem foi o mais criativo. Quero ver quem foi o que teve a grande ideia. Bom, e aí já no segundo exercício, ele pede para você numerar de acordo com a sequência do texto. Tá bom? Então, qual foi a primeiro parágrafo, segundo, terceiro, quarto e o quinto. Aí, lá no terceiro exercício, ele quer que a gente se reúna em equipe e faça um cartaz com as principais regras do jogo de futebol. Então, aí, nessa questão aí, eu gostaria que vocês sabem muito bem usar essa tecnologia aí, que vocês conversassem entre vocês antes da aula e conseguisse elaborar uma regra, 2, 3, mas verdadeira, tá? Do jogo de futebol. Bom, agora aqui essa atividade é bem legal. Você vai escolher um esporte, qual esporte que você mais gosta, que você se identifica, não é necessariamente o futebol. Então você vai escrever o nome do esporte,
número de jogadores, tempo de jogo e o que é necessário para vencer, tá bom? E aí você vai ajudar o J a encontrar a bola, lembrando sempre a regrinha, caminhos abertos, tá? Bom, em uma rodinha de conversa, você e seus colegas vão discutir essas questões. Quais são as regras de nossa sala de aula? Todos vocês sabem. Você concorda com as regras? Foram vocês que ditaram. Por que você concorda? Olha aí, foram vocês que fizeram as regras. Eu não cheguei na sala e falei, não, a regra é essa. Nós discutimos e elaboramos. Qual regra você acha que ficou faltando? Aí você vai só escrever a que está faltando, tá bom? Na classe, aqui, a hora que a gente se encontrar, vamos ver o que vocês vão lembrar. Escolha um tema, aí vem, após a discussão, toda a classe vai ajudar para fazer um diário em sala de aula. Eu não vou fazer um diário em sala de aula. Eu gostaria que cada um aqui, nesse espacinho, escrevesse uma regrinha que você acha que é importante, mesmo que ela não está incluída na nossa regra, mas que você acha importante. Na escola, ou em casa, ou na igreja, você escolhe o local e escreve a regrinha que eu considero bem legal, bem importante para a vida, ou para a escola, ou para a igreja, é essa, e escreve para mim, tá bom? Mas enfeita, bem bonitinho. Aí vem um texto muito legal, que é sobre a avó. Nesse mês de julho, tem o dia da avó. Se eu não estiver enganada, é dia 26 de julho. Então, olha só, o texto bem fala de uma avó bem legal. Essa avózinha aí tem 80 anos. Vocês estão tudo com 70? Quase estão chegando na idade dessa avózinha. Já pensou? Então, leiam, vê se vocês fazem isso daí e vamos ver o que vai acontecer. Aí vem, no texto 1, quais são as palavras que o poeta usa para descrever a avó? E no texto 2? O texto 2 é esse aqui em cima, olha lá, da Emília, tá? Então, o texto 1 é da avó. O texto 2 é o da Emília, que é fantástico. Inclusive, tem a música da Emília. Se der tempo, vocês pesquisem e ouçam. Muito fofa. Monteiro Lobato é um senhor escritor, né? E ele descreve essa Emília belíssima. Então, ele quer saber também como está escrito a Emília aqui no texto 2. Olha aí, catapora. É uma doença, né? E hoje existe vacina. É importante essa vacina. E a catapora é coisa séria. Então, olha aí, você vai ler, vai pintar no texto quais são os sintomas da catapora para você poder responder aqui. Mas primeiro você localiza no texto e dá destaque, ou seja, pinta de amarelo toda essa informação da catapora para depois você identificar aqui quais são os sintomas que correspondem à catapora. Você conhece outra doença que são comuns na infância? É só buscar a carteirinha. Carteirinha de vacina na mão, pesquisar e responder aí. Pesquise ou peça ajuda a um adulto e faça associação da vacina com a doença. Então, a SEIB vai prevenir qual doença? A vacina da gotinha. A BCG, qual doença? A tríplice, qual doença? E a tetravalente, qual doença? É fácil, a mamãe sabe isso de cor. É isso aí, gente. Uma boa aula para vocês. E vamos lá, a gente se encontra no próximo. Beleza, beleza.